Ezequiel 37 diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou Deus, no caso, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam a cada osso ao seu osso. Então olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram, se puseram em pé, e formaram um exército, um enorme exército. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Pai. Queremos colocar diante de ti, Pai, cada vida aqui nessa noite, cada família aqui representada para louvor da tua glória, Pai. Queremos, Deus, em nome de Jesus, colocar diante de ti a vida da família Rodrigues, Miranda, Alexandre, Pimentel, Cláudia e a família Amorim, Pai. Pessoas que precisam de proteção, de salvação, de cura, Pai, e libertação. Nós cremos num Deus de prodígios e maravilhas. Nós declaramos que só o Senhor é Deus nesse lugar. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor é Deus nesse lugar. E assim o fazemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Queridos, aqui a palavra de Deus fala acerca de um momento, piscou, foi? Eu vi também. Acerca de um momento que o povo de Deus estava passando com relação à Babilônia. Contudo, vamos deixar um pouco de lado o contexto que envolvia o povo, o contexto que envolvia o profeta, e vamos nos ater a certas coisas que o texto deixa implícito para mim e para você. Porque, afinal de contas, o profeta aqui, ele começa falando do agir de Deus sobre a vida dele. Entenda bem que o profeta, ele aqui começa o texto falando que veio sobre mim. Lê aí comigo, crente. Não fica com vergonha não, pode ler. Vê aí, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou aonde? Diga misericórdia. Entenda bem, queridos, que o profeta ele já começa falando aqui acerca de algo que não foi o profeta que foi se conduzindo para aquele lugar. Não foi o profeta que chamou um Uber, não foi o profeta que foi andando de metrô aí pela cidade. Pelo contrário, queridos, quem foi que levou o profeta para o meio do vale? Veja só que curioso, queridos. Nós que vemos aí, andamos hoje em dia, ouvindo que a vida do crente, de maneira falaciosa, é só vitória. Nós, quando ouvimos, por exemplo, essa mensagem e não fazemos uma decodificação daquilo que ela quer nos dizer, nós achamos que nós jamais iremos passar por um vale. Nós achamos que nós jamais iremos passar por situações que aos nossos olhos parecem adversas, porque afinal de contas, alguém chegou para mim, alguém chegou para você e disse que a vida do crente é só vitória. Aí você se lembra do... Não vou falar o nome dele não.
Aí você se lembra de repente daquele time que você torce. Aí fala, meu Deus, mas a vida do crente é só vitória e esse meu time aí não está me ajudando. Porque o que eu vejo são situações que não são concernentes com aquilo que me falaram. Ou então, de repente, você vê, por exemplo, que você perdeu o seu emprego. E aí você pensa, meu Deus do céu, como é que pode? Se a minha vida é só vitória, como pode eu perder o meu emprego? Ou então você passa, de repente, por um momento de vale, por um momento de tempestade, quando chega um diagnóstico, quando você, de repente, passa mal, quando vem uma dor aqui e acolá, e aí você pensa, mas Deus falou que a minha vida era só vitória. Como pode essa dor se acometer e vir sobre mim? Queridos, eu estou passando pelo vale dos 40 anos e estou descobrindo que começa a doer certos lugares que ontem não estava doendo. E que do mais profundo nada começa a doer. Você fala, eu não fiz nada, eu só deitei e dormi. Acordei e está doendo. O que foi que eu fiz? O que é que eu posso ter feito dormindo para acordar dolorido? Como pode isso acontecer? Queridos, entenda bem que existem circunstâncias da vida que são referentes à vida de um ser humano e referente à vida de quem está vivo. Porque só passa pelas dores do 40 quem chega aos 40. Quem morreu antes não passa. Só passa pelas dores dos 50 quem chegou nos 50. Só não passa pelas dores quem morreu antes. E assim por diante, porque são fases e coisas referentes à vida do ser humano. Por outro lado também, quando certas coisas acontecem que nós não entendemos e que à primeira vista, entenda bem, à primeira vista parece ser uma derrota. Porque como pode perder o emprego ser uma fonte de bênção na vida de alguém? Como pode, de repente, uma doença, tragédias e tragédias, como foi no caso de Jó, ser algo que, de repente, Jó, olhando para a sua situação, poderia até mesmo duvidar da presença de Deus dentro daquela situação, como aqueles que estavam ao redor estavam duvidando. Entenda bem e redobre sua atenção, porque, queridos, o fato da vida do crente ser de vitória é saber que quem conduz a vida do crente é o Senhor Deus a quem nós servimos. É saber que aquilo que acontece de bom e de ruim foi Deus que fez sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se hoje de repente você está num mar caribenho, dá um glória aí no seu lugar, porque foi Deus que te colocou lá. Se de repente você está no meio do vale, dá um glória, por mais que seja difícil também, porque foi Deus que te levou até lá. A vida do crente não quer dizer que as coisas aconteçam sempre da maneira que a gente quer, mas as coisas acontecem sempre do jeito que a maneira que Deus conduz a nossa vida. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é porque tem um propósito nisso que ele está fazendo. No caso de Jó, foi para que Jó conhecesse mais a Deus antes de ouvir falar, mas agora de ver. Queridos, entenda bem que o que está acontecendo na sua vida tem um propósito, tem um direcionamento da parte de Deus. Você de repente não entende, e quem sabe até de repente não vai entender jamais nessa terra dos viventes, mas creia que a mão do Senhor está sobre a sua vida e ela te conduz pelo Espírito no vale, na tempestade e até no lugar de ossos secos, queridos, porque esse é o Deus a quem você entregou a sua vida. E quando você entregou a sua vida para Deus, viu Deus, até assim o som, Ele está conduzindo a sua vida de todas as maneiras. E compreenda que quando Ezequiel chega nesse vale, Ezequiel, ao chegar lá, ele começa a fazer algo que está aí no versículo de número 2. E você que é crente, deixou a Bíblia aberta aí de papel, você vai ver que Ezequiel começou a fazer algo naquele vale que ninguém mais estava fazendo. Ele estava andando ao redor deles. Porque, queridos, Ezequiel, ele estava no vale, mas ele não fazia parte daquele vale. Ezequiel estava no lugar onde tudo estava morto, mas Ezequiel estava vivo. De repente você está dentro de uma situação onde tudo diz que não, e só você está dizendo que sim lá dentro, onde tudo ao seu redor está morto, e só você naquele meio aqui está vivo. Você olha para o lado direito, é morte, para o lado esquerdo é morte, mas aí você se lembra que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 e eu não serei atingido, porque existe um Deus que te guarda.
Quando Ezequiel entrou naquele vale, ele entrou para ver o seguinte: ainda existe vida dentro de mim, ainda tem vida aí dentro de você. Então erga as suas mãos aos céus e começa a glorificar esse Deus, porque de repente você está no vale, mas você não faz parte desse vale, querido. Aí eu te convido a olhar de novo para esse crente que está perto aí de você. Vê se ele está vivo aí. Crente, você está vivo? Fala para ele: duvido. Se está vivo, dá um glória aí. Ó, teve gente que não deu. Eu não falei que eu duvidava? Teve gente que não... Queridos, entenda bem que só quem está vivo é quem está glória. Só quem está vivo e está na presença de Deus é que anda do lado daquele lugar onde tem numerosa representatividade de morte. E aí então, Deus começa a ter um particular com aquele homem que lá está. Porque entenda bem que tem certos momentos que Deus, para falar conosco, Ele tem que nos levar para o vale. Eu não sei se é glória, se é misericórdia, mas aí você escolhe, querido. Porque Deus, Ele sabe a maneira que Ele tem para falar contigo. Para falar com Ezequiel, eu vou te levar lá para o meio do vale. Ezequiel, eu vou te levar lá para o lugar, porque para onde você olhar, você só vai ver morte. Mas Deus precisa disso, vai ver que para Ezequiel precisava. Tem pessoas, queridos, você já deve conhecer casos como esse, que a pessoa só se converte quando fica hospitalizada. Só quando vai lá para aquele vale lá, que ela olha para o lado direito, tem um entubado, olha para o lado esquerdo, tem um que não fala mais. A única companhia é aquele quarto branco e aquele som de pi, que fica a noite toda. Aí a pessoa, quando está ali no meio daquele vale, ela começa a ouvir uma voz, como se fosse Deus falando: agora você consegue me ouvir. Que bom seria se nós, que aqui estamos, nos dessemos a oportunidade de nos colocarmos diante da presença de Deus, sem que Deus precisasse subtrair algo da minha vida, por exemplo. Mas tem certos momentos que nós estamos tão atarefados, que nós estamos passando por momentos de tantas atribuições e de tantas tribulações, que é necessário Deus nos tirar de onde nós estamos e nos levar para um lugar que para a gente é completamente desconfortável. E aí, quando nós chegamos naquele lugar, nós começamos a nos deparar com o nível da incredulidade que já havia criado uma tenda dentro dos nossos corações. Só quando nós chegamos dentro daquele vale, só quando nós chegamos dentro daquela situação que foi Deus que nos colocou lá, que a gente lembra: nossa! Tem vezes que a gente fala até assim: nossa Senhora! Quanto tempo que eu não orava! Meu Deus do céu! Mas agora que eu estou no vale, eu estou lembrando que faz muito tempo que eu não oro. Porque eu até me esqueci de lembrar do tanto tempo que eu não orava. Mas agora eu estou lembrando. Quando de repente você chega no vale, você começa a se deparar com o nível da incredulidade que você estava, que você é até profeta, mas você não estava se comportando como aquele título que você levava no crachá que você tinha. E aí, quando você chega dentro do vale, naquele lugar que você não entende, que você não tem nem com quem conversar, você só tem osso para você olhar. E aí então, dentro daquela situação desconfortável, dentro daquela situação que você não sabe nem como lidar com aquilo, Deus te faz uma pergunta: será que eu posso reviver esses ossos? E aí, queridos, o nível da incredulidade é tão grande dentro de nós, o nível da incredulidade, ele está tão encharcado dentro do nosso ser, que quando Deus nos faz uma pergunta que é retórica, ou seja, uma pergunta que nós já sabemos a resposta, porque afinal de contas, nós já temos uma caminhada com Deus, assim como era com Ezequiel. Diga amém aí. Amém.
Nós já temos uma certa intimidade com Deus, assim como tinha Ezequiel, porque de oposto, ele perguntaria, como foi o profeta certa vez lá, que falou, tem um homem falando comigo, ô Samuel, é Deus que está te chamando. Mas Ezequiel, quando ouve a voz de Deus, ele automaticamente já reconhece que aquela é a voz de Deus. Porque afinal de contas, ele já havia tido um convívio com esse Deus a quem ele servia. Ele só já de repente não estava mais tão acostumado. Tanto que eu digo isso baseado na resposta que ele deu. Quando Deus faz a pergunta para ele, perguntando, será que esses ossos podem reviver? Ezequiel não responde, claro, eu te conheço. Ezequiel não responde, que seja feita a sua vontade. Ezequiel não sai salmodiando naquele momento. Ezequiel responde para Deus assim, Senhor, tu sabes. Ora, isso não é uma resposta de uma pessoa que está recebendo uma bênção intitulada de Deus para a vida. É algo que Deus de repente está liberando sobre aquele momento, e Ezequiel, ao invés de já sair fazendo aquilo que Deus sugestionou, ele devolve a responsabilidade para Deus de uma forma de resposta, assim como foi daquele homem que de repente, o que queres que eu te... essa água aí, ó. Mas a água quando se move não tem ninguém para me botar dentro dela, Senhor. Jesus, certa feita, chegou para um homem ali em volta do tanque e falou acerca, o que você... eu quero que alguém me bote, mas toda vez que a água faz assim, assado, não tem ninguém para me jogar lá dentro. De vez em quando, Deus ele faz umas perguntas, Deus ele faz algumas afirmações. Deus, através de Jesus Cristo, inclusive, ele coloca em pauta e em prática certas perguntas, certas coisas, que a resposta que ele recebe não é referente nem concernente à pergunta que ele está fazendo. É como se de repente Deus chegasse e perguntasse para você, um dos problemas aí, que aproveita e pergunta para esse crente aí, qual problema você tem, crente? Um só, não fala mais de um não, escolhe um aí. Eu vejo aqui que muitas pessoas usam óculos, por exemplo. E aí, se Jesus chegasse aqui e falasse assim, olha, você quer enxergar? Ao invés de você responder, quero, sim, você responder, é o senhor que sabe. É como se quando está precisando de dinheiro, você que sabe. Queridos, entenda bem que olhando a palavra de Deus, olhando esse texto que nós vemos aqui, olhando os evangelhos e vendo a reação das pessoas quando Jesus oferece um milagre de bandeja e as pessoas dão respostas quase que evasivas, que demonstram que a credulidade dela não era 100% depositada, a gente olha para aquele tipo de situação e a gente fica meio perplexo, porque como pode uma pessoa estar na frente de Jesus Cristo, receber uma proposta dessa e não responder de maneira exultante, de maneira positiva aquilo que está acontecendo? Como pode, de repente, aquelas pessoas passarem por esse tipo de situação e não terem uma resposta que seja absolutamente concreta acerca do oferecimento que Jesus Cristo está fazendo? Deixa eu esmiuçar isso e de repente decodificar para você. É como se Jesus Cristo chegasse, você quer andar, paralítico? E ele falasse, tu sabes. Hoje, quando nós olhamos para esse tipo de situação descrita no Evangelho, na Bíblia, nos causa certo espanto. Mas por outro lado também, nós estamos vivendo um momento, nós estamos vivendo situações dentro da igreja de Jesus Cristo estabelecida nos dias de hoje, que nós tivemos, por exemplo, uma pregação de domingo, onde Deus falou, através da boca do nosso pastor, que esse mês é o mês de nós vivermos o sobrenatural. Não foi isso não. E pastor Roberto falou que esse mês nós vamos viver algo novo da parte de Deus, que Deus jamais fez na nossa vida. E cria-se na igreja uma pasmaceira que fica latente, que 2025 anos mais ou menos passaram-se desde a vinda de Jesus Cristo, e o povo continua respondendo da mesma maneira que na época de Jesus. Entenda bem que se de repente alguém da Caixa Econômica Federal te ligasse hoje e falasse, olha, saiu um dinheiro aqui para você, você automaticamente ia perguntar o quê? Aonde
eu pego esse dinheiro. Alguns até já começariam até a fazer conta do que faria com aquele dinheiro. Existem pessoas que começam a fazer planos com a promessa que recebeu de pessoas que são vivas e que são passíveis de erro e até de mentir. Mas quando Deus libera uma palavra sobre a sua igreja, Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, a igreja, ela reage da mesma forma que nós reagíamos há 2000 anos atrás como espécie e como raça. Queridos, entenda bem que existem naturalmente frustrações na nossa vida. E você que já passou por frustrações, sabe da dor que isso causa em mim e em você. Nós, quando passamos por situações adversas, sabemos bem o quanto isso mina a minha e a sua fé. Mas, queridos, essas situações adversas que nós passamos são situações adversas aos nossos olhos, não aos olhos do Deus a quem nós servimos. As situações que de repente nós passamos pela nossa vida, que minou a nossa fé, não é culpa de Deus para conosco, é culpa de nós para com Deus. É culpa nossa com Deus a quem nós servimos, porque a nossa esperança estava depositada na vontade que nós tínhamos e não naquilo que Deus tinha reservado para as nossas vidas. E é por conta disso que a frustração é gerada, porque Deus não cumpre as expectativas que estavam nos nossos corações. A gente tinha uma expectativa de ser promovido, mas quem falou que estava no plano de Deus você ser promovido na empresa? A gente tinha a expectativa, de repente, de ser curado, mas quem falou que nos planos de Deus a cura estava ali em pauta? Entenda bem, queridos, que Paulo, por exemplo, ele fala que durante toda a caminhada dele, existia um espinho na carne dele. E por que Deus não retirou? Para que ele não ficasse soberbo. Naturalmente que Paulo ele teve o discernimento de saber o porquê Deus não retirava. E é fato também que se nós buscarmos a Deus, existe uma resposta para aquilo que nós estamos passando e que há um esclarecimento para isso. Eu já falei por vezes de planos e de sonhos de repente que eu tenho na minha vida e que eu não consigo alcançar, que eu não entendo muito bem, mas existe algo reservado da parte de Deus que de repente não me deixa alcançar aqueles sonhos pela mesma razão que Paulo não poderia alcançar. Mas isso não é motivo para que nossa fé venha ficar abalada. E compreenda que tem vezes, queridos, que nós somos como um profeta, estamos vivos no meio do vale dos ossos. Mas tem vezes também que nós somos os ossos, queridos. Tem vezes que nós estamos no vale, nós estamos ressecados, nós estamos ali colocados quase que como mortos, porque mesmo mediante uma palavra de vitória, a gente não consegue reagir diante daquilo que Deus está nos dando. A palavra foi pregada no domingo, e um silêncio sepulcral. Na segunda-feira, a palavra foi quase que colocada em prática novamente. E parecia que o pastor Rafael estava espremendo um pano aqui, tentando tirar o último suco da laranja, porque, queridos, parecia que ele estava falando uma grande groselhada. Parecia que estava falando trivialidades. Parecia que aquilo que ele falava, parecia que aquilo que o pastor Roberto estava falando, o povo não cria no que estava sendo dito. Quando de repente o pastor chega aqui e fala, olha, esse mês você vai fazer algo diferente, o Deus vai agir e vai, como é que é? Esse mês você vai viver algo novo. Algo novo vai chegar na sua vida. Se tivesse tido isso, já seria de grande valia. Mas era uma coisa assim que as pessoas olhavam e falavam, tem certeza mesmo? Ossos, queridos. Ossos secos, que estão ali colocados dentro de uma pauta, que eles não têm mais forças para que a vida possa voltar para dentro dele. Entenda bem que o profeta estava ali e que tem momentos, queridos, que eu não sei se os ossos que ali estavam criam que eles poderiam voltar a receber vida.
Eu não sei se o profeta depositava 100% de fé naquela palavra que Deus estava lançando sobre a vida dele. Tanto é que o profeta falou: tu sabes, é contigo mesmo. Como que a gente ouve hoje em dia muito por aí, né? Eu lavo as minhas mãos, eu não tenho nada com isso. Senhor, tu sabes, eu posso fazer isso. Deus, é contigo mesmo. Mas, queridos, entenda bem que a incredulidade dos ossos não impediu que a vida voltasse. Entenda bem que a incredulidade do profeta não impediu que a vida voltasse. Porque, queridos, a palavra de Deus já havia sido penhorada naquele momento. A palavra de Deus já havia sido lançada naquele momento. E o profeta, que de repente não tinha 100% de certeza naquilo que estava sendo dito para ele, ele cumpre uma ordenância da parte de Deus para com a vida dele. E ele faz o que Deus está pedindo. Ele começa a profetizar sobre aqueles ossos que ali estão. E entenda bem que quando ele começa a profetizar, você que estava aqui algumas semanas anteriores, que eu falei acerca de adoração, geralmente tudo, são poucas as coisas, 95% das coisas que envolvem Deus, acontece algo aqui que está descrito no versículo de número 7, que Ezequiel ele fala: então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho. Queridos, entenda bem que aquilo que envolve Deus, geralmente tem sinais externos que Deus está fazendo algo. Existem sinais externos do que Deus está fazendo. Existem sinais externos que Deus está cumprindo algo acerca da palavra que foi colocado naquele lugar. Queridos, entenda bem, queridos, que quando Deus coloca a palavra dele penhorada, existe um barulho que acontece em determinados lugares. Pode ser barulho de osso se juntando, pode ser barulho de carne voltando para o lugar, pode ser barulho do povo dando glória a Deus naquele lugar, pode ser barulho do povo dando aleluia. Mas, querido, sempre tem barulho em algum lugar, porque quando a vida de Deus entra em algum lugar, os aparelhos começam a fazer barulho. Quando a vida de Deus entra em alguma situação, o povo se anima naquele lugar. Muralhas são derrubadas com o barulho do povo de Deus. Quando os ossos se juntam, faz barulho naquele lugar. Quando existe festa do povo de Deus, existe um alarido acontecendo naquele lugar. Quando vence guerra, tem barulho de Deus naquele lugar. Quando tem guerra sendo vencida, tem barulho de Deus. Quando Davi volta com a arca, tem festa do povo fazendo naquele lugar. Porque, queridos, aonde tem povo de Deus, tem barulho. E não é qualquer barulho não, é barulho santo, é barulho de festa, e é um barulho daqueles que celebram a vida. A vida, querido. Vida. A igreja não está morta. E ainda que esteja morta, existe alguém para profetizar a vida naquele lugar. Ainda que de repente quem profetiza a vida nem acredita muito, está falando: Deus, tu sabe aí, é contigo mesmo, já estou no meio do osso, o que você mandar eu vou fazer aqui, porque eu não tenho mais nada a perder. O que é para fazer? Profetiza aí sobre esse osso. Osso! Queridos, mas quando a coisa acontece, até quem não crê muito passa a ver que está acontecendo alguma coisa. Até quem não crê começa a ver o alarido da festa naquele lugar. Queridos, entenda bem que o barulho faz parte da celebração a Deus. Quando o vento vem dos quatro cantos soprando, não tem como o vento não fazer barulho. Não tem como os ossos, quando começam a se bater para formar um exército, porque quando eles se unem, não é para qualquer motivo não, é para formar um exército. E não é um exército qualquer, é um enorme exército. Entenda bem, queridos, que existe algo que Deus
quer fazer comigo, e quer fazer até contigo, quer fazer até com esse irmão que está do seu lado, quer fazer até com aqueles que passam na calçada, e que para tal, ainda que nós não venhamos a crer, nós temos que passear por esse vale, queridos. E entenda bem que Deus, quando reanima esses ossos, quando dá vida a esses ossos que estavam mortos, Ele tem um propósito para isso tudo. É estabelecer esse povo, mas é estabelecer esse povo aonde? Na própria terra deles. É estabelecer esse povo porque foi preciso ressuscitar pessoas que haviam sido morridas é ótimo. Foi preciso ressuscitar pessoas que tinham morrido para restabelecer algo que havia se perdido naquela terra por conta da adoração aos outros deuses. Deus, quando olhou para aquele povo e olhou para os ossos, Ele falou: eu prefiro usar esse osso do que aquele povo que está lá. Olha para esse crente aí do seu lado. Olha para esse crente aí. Vê se ele está com carinha de osso. É bom tá, porque é melhor usar esse osso seco aí do seu lado do que o povo que está lá, queridos. Queridos, entenda bem, queridos, que Deus ainda tem um propósito na sua vida, você crendo ou não. E, queridos, é preciso fazer o quê? Reestabelecer o espírito de adoração na igreja de Nova Vida do Catete. E, queridos, não estou falando que é para isso, mas com o intuito também disso, a partir desse mês, nós vamos fazer cultos de quarta-feira, cultos de festa. O que é culto de festa? Tu sabe fazer festa aí? Não tem comida não, pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus. Calma. Celebração. Eu não sei se você já estava aqui, de repente você já estava, porque o delegado já estava. Há muito tempo atrás, teve um culto de quarta-feira, que eu acho que era o pastor Roberto. Ele falou: ó, quarta-feira que vem, você vai vir para a igreja e vai trazer um treco que faz barulho. Aí teve gente que trouxe apito, teve gente que trouxe... Você estava aqui nesse tempo já? Levanta a mão aí, crente, por favor, só para eu saber que você estava aqui. Então, tu estava, Jurema? Queridos, nós precisamos resgatar o espírito de festa, porque eu acho que o crente está censurado. Eu acho que alguém censurou o crente, que o crente não pode mais fazer festa, o crente tem que ser triste, cansado, tem que ter aquela cara de semi-morto. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu com o povo de Deus. Mas, a partir de quarta-feira que vem, você que não gosta de festa, não sei o que você vai fazer da sua vida não, de repente você não vai vir, né? Mas você que gosta de festa, esteja aqui durante esse próximo mês que está aqui, porque se você não sabe fazer festa, a gente vai te ensinar a fazer. A Nilma sabe fazer festa. Não sabe? Juju também sabe. E aí, qual é o convite para o seu coração? Eu não sei se você tem alguma coisa. Juju, eu sei que tem um pandeiro aí. Traz esse pandeiro aí, querido. Traz alguma coisa. Não vai ligar nada aqui em cima não, tá? Você vai fazer festa daí. Aí se você tiver um tamborzinho japonês, aquele treco que faz assim, ó. Alguém teve uma ideia. Deixa eu contar aqui. Pode trazer a Vuvuzela? Pode. Aquele troço está lá aposentado desde a época da Copa. Alguém teve uma ideia de dar pro meu filho aquele negocinho, aquele chocalho japonês, fazia blá, 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 blá. Vocês têm que ensinamento pastoral, delegado. Quando você for dar presente para criança, nunca dá flauta doce, nunca dá aquele negocinho que faz assim, porque você abençoa a vida da criança e amaldiçoa da família. Porque, meu amigo, aquilo vai ser escondido. A gente vai esconder aquele lugar, o dia inteiro tocando aquele negócio dentro de casa. É uma alegria que eu nunca vi. Então, microfone. Uma vez deram uma bateria pro Julinho. Deram uma bateria. Ele era pequenininho. Aí ele estava tocando e eu tô com Covid, pelo amor de Deus, para com isso. Abençoa a vida do garoto e acaba com a da vizinhança. Mas na igreja, você pode fazer isso para o Deus a quem você serve. Então, no próximo mês,
Você traz um negócio que faz barulho. Ah, não tem nada em casa. Você tem chave em casa? Aquele monte de chave. Traz e faz barulho aqui, porque, querido, nós vamos passar o mês agora de... Nós estamos em que mês? Setembro? Outubro. Vem que eu estou ligado. Vem que eu estou ligado. Então, o 1º de outubro? Vamos passar o mês de outubro, toda quarta-feira, fazendo um barulho santo na presença de Deus, porque é assim que as muralhas caem, querido. Eu não sei se você é do tempo que você frequentava uma igreja que é pentecostal. E tinha um pastor da época da Nilma, não é da minha época não, que ele falava que pentecostal que não faz barulho, só a Vivi era nascida. Ninguém mais era nascido. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, querido. Nós, na presença de Deus, nós temos o dever de glorificar e exaltar o nome dele. Nós, na presença de Deus, nós temos a obrigação de levantar as mãos ao céu. Nós, na presença de Deus, nós temos a obrigação de ouvir o barulho dos ossos se juntando. Então, querido, celebre ao Deus a quem você serve, porque é tempo de festa, querido. E a partir da quarta-feira da semana que vem, se esse osso seco aí do seu lado tiver meio mortinho, ele vai voltar à vida, porque você vai profetizar sobre a vida dele, e a vida vai voltar sobre a vida dele. Então, querido, você já tem algo marcado para quarta-feira que vem. Arrumar um treco que faz barulho. Traz chave, traz o raio da Vuvuzela que está aposentado desde 2010 da Copa da África, porque vai ser uma noite de festa na casa do Senhor. E convide alguém ainda que da igreja mesmo, porque vai ser um mês de festa. E vai parecer festa do povo antigo lá, da época, a festa da tenda. É uma semana, aí vai ser um mês, uma quarta-feira, fazendo festa aqui na casa de Deus. E você que de repente está meio mortinho aí, prepare-se para receber a vida de Deus e ser reanimado na presença do Senhor. Então bata na palma da mão do seu irmão e fala: meu irmão, volta à vida, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.